A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus irmãos e amigos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos, escrita pelo nosso honrado pastor Tiago Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje nós aprenderemos uma importante lição que tem como tema: quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Texto principal: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mateus capítulo 18, versículo 27. Resumo da lição: a prática do perdão é condição fundamental para a convivência do cristianismo. Os objetivos específicos de cada tópico da nossa lição, o primeiro é explicar a parábola do credor incompassivo. 2. Saber a respeito das consequências do perdão. E, por fim, compreender a respeito do amor de Deus. Nesta lição desse domingo, trataremos a respeito da prática do perdão e do amor. Como seguidores de Jesus Cristo, somos chamados pelo Pai para uma experiência plena de perdão e amor. Tomaremos como base o texto de Mateus, capítulo 18, os versículos de 21 a 35, que trata a respeito da parábola do credor incompassivo. Veremos que quando o servo saiu da presença do seu senhor, não havia mais nada a dever, nenhum tipo de débito que seria cobrado no futuro. Que venhamos ter a consciência de que essa é a marca inconfundível do perdão do nosso Deus. Como novas criaturas, somos desafiados a vivermos o perdão do Pai em nossos relacionamentos. Aqui, Jesus perdoou, o paralítico que foi levado em uma cama, Mateus capítulo 9, versículo de 2 a 8. Ele perdoou também a mulher surpreendida em adultério, João 8, versículos de 3 a 11. Perdoou também a mulher que ungiu seus pés com perfume, Lucas capítulo 7, versículos de 44 a 50. Perdoou também a Pedro por negar que o conhecia, João capítulo 18, de 15 a 18, de 20 a 27. Perdoou também o ladrão da cruz, Lucas, capítulo 26, versículo 39 a 43. E perdoou aqueles que o crucificaram, conforme Lucas 23, 34. Texto bíblico. O nosso texto bíblico consta de Mateus, capítulo 18, e os versículos vão de 35, ou de 31 a 35. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, conquistaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor chamou à sua casa, à sua presença, disse-lhe:
servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada o seu irmão as suas ofensas. Na introdução, veremos que a nossa sociedade está espiritualmente adoecida. Um sintoma desse quadro terrível é a falta de amor, profeticamente anunciada por Cristo, e a expressão máxima dessa carência de amor está na promoção da vingança, em detrimento do perdão. O amor verdadeiro se materializa em atos de perdão, que se recebe e que se doa. Então, para termos uma transformação social, precisamos estabelecer o perdão como princípio fundamental das relações interpessoais. Uma parábola sobre a graça imerecida. A dívida era impagável do ponto de vista humano. A primeira parte da parábola do credor incompassivo desnuda a miserável condição de toda a humanidade. Éramos todos devedores de um débito impossível de ser saldado. O domínio do pecado sobre nós era pleno. Portanto, por si mesmo, isto é, por seus méritos e estratégias, a humanidade jamais conseguiria romper o ciclo maldito de escravidão e repetição do mal. A cegueira espiritual fez-nos desejar o mal e odiar o bem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Nos comportávamos de maneira tola, com uma arrogância típica de quem está tão perdido e que não sabe nem por onde começar. Romanos capítulo 1, de 29 a 32. Somente uma intervenção deliberada e graciosa de Deus poderia oportunizar um futuro diferente do inferno para cada um de seus filhos e filhas de Adão. Tito, capítulo 2, versículo 14. A boa notícia de Cristo é exatamente esta. O perdão nos foi concedido por quem, em primeiro lugar, havíamos ofendido em todos os nossos atos pecaminosos, ou seja, pelo próprio Deus. Não foi o pedido desesperado do devedor que mudou o estatuto espiritual em que ele havia. Foi o bondoso coração do Rei do Universo. Dois, a compaixão de Deus. Essa é uma fonte de toda a esperança que devemos ter na vida. A grande compaixão divina que não nos mede por nossos atos inconsequentes, cometidos sob o controle do maligno, mas nos olha a partir da ótica do amor. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 5. Três, o reino dos céus como lugar de vivência do perdão. Deus nos convida para uma experiência plena de perdão. O coração do Senhor
está voltado para nos oferecer uma vida na qual a misericórdia seja constante e não apenas um pico de emocionalismo. No segundo tópico, consequências do perdão. 1. Somos perdoados para amar. Para que Deus nos perdoou, seu Eterno nos concedeu o livramento de não sermos eternamente condenados ao inferno, o que Ele espera de nós? Se quisermos utilizar a parábola de Mateus, conforme o capítulo 18, versículos 23 a 34. Como chave de leitura para essa questão, a resposta seria amor. Sim, o Criador nos ofereceu perdão para que, uma vez experimentado a verdadeira vida, livre do peso do pecado e da morte, sejamos praticantes daquilo que é o propósito de nossa existência, a potência do amar. Dois, o dever de desenvolver uma memória compassiva. Muitas pessoas vivem presas em terríveis egoísmos. Gente que quer ser tratada com o máximo de paciência possível, mas não é capaz de fazer o mesmo com os outros. Na parábola, o perdoado pelo rei, diante da vida nova que ganhou, insistiu em viver conforme os antigos padrões e essa foi sua ruína. Jamais nos esqueçamos da situação desgraçada da qual fomos resgatados, e somente assim poderemos oferecer a outras pessoas aquilo que temos recebido de Deus. 3. As exigências de uma vida perdoada. Existe um tipo de pseudo-evangelho muito comum em nossos dias. Nele, as pessoas advogam a tese absurda de que o perdão é uma carta de alforria para se tornar qualquer coisa, inclusive causador de sofrimento nos outros. Terceiro tópico, seguindo o amor de Jesus. Amar o fundamento do crente. Sejamos objetivos. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor ou distintivo da graça, abandone-o. Não importa onde seja, na igreja, em família, na universidade, no trabalho, aquilo em que você faz e não expressa a majestade do amor divino não deve ser nomeado de inutilidade e muito provavelmente definido como prática pecaminosa. 2. As formas de amar. Não existe amor a Deus que abandone os filhos dele com quem convivemos. Não há amor ao próximo que exclua os valores eternos e o próprio Altíssimo da equação efetiva. Um amor que se fundamenta na iniquidade não passa de um embuste libertino, praticado por pessoas que, desejosas de fugir de suas consciências cansadas por suas transgressões cotidianas, procuram se dopar de falácias espirituais. 3. Amor como unidade, dualidade e multiplicidade. Lembremos-nos de que a narrativa do Evangelho de Lucas, a discussão sobre o primado do amor, é enriquecida com a célebre parábola do bom samaritano. Conclusão. O cristianismo
não é um exercício teórico. Crer em Jesus significa assumir uma atitude propositiva diante do mundo de pecados e de dor que convivemos. Nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, se materializa nestas duas práticas tão nobres: amar e perdoar. Hora da revisão. 1. Como se pode explicar o perdão concedido ao personagem da parábola? É possível perder as bênçãos do perdão divino? Por que o personagem da parábola acabou condenando mesmo depois de inicialmente perdoado? O que devemos fazer com atitudes que realizamos e que não carregam a marca do amor? O amor de Deus é acolhedor ou preconceituoso? Justifique a sua resposta. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos? Fique com Deus e até uma próxima aula, e conte sempre com as minhas orações.